Da liminar expedida pela Justiça Federal do Amazonas, que suspendeu nesta quinta-feira a licença prévia para a reconstrução da BR-319, que conecta Manaus a Porto Velho. A gente relembra aqui que essa licença para a realização da obra foi emitida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, lá em julho de 2022, ainda durante o governo de Jair Bolsonaro. E nós vamos agora conversar com o Igor Damasceno, que vai trazer os detalhes para a gente. Olá, Igor, boa noite para você. Explica para a gente o que motivou essa decisão da Justiça. Oi, pessoal, boa noite a vocês, boa noite também a todos que nos acompanham. Segundo essa juíza que concedeu a derrubada dessa licença prévia do asfaltamento da BR-319, na época em que essa licença foi concedida, em 2022, as autoridades teriam ignorado os alertas de mudança climática e até mesmo de um aumento do desmatamento ali na região conhecida como Trecho do Meio, que liga Manaus a Porto Velho. A juíza que concedeu essa liminar foi Maria Elisa Andrade, da 7ª Vara Ambiental e Agrária da Seção Judiciária do Amazonas. E ela atende a um pedido do Observatório do Clima. É uma entidade que representa várias organizações de preservação ambiental. E o Observatório do Clima alegou que a pavimentação da BR-319 poderia colocar em risco até 300 quilômetros da floresta amazônica, o que seria uma catástrofe, segundo os especialistas do Observatório do Clima. E disse ainda que as autoridades ignoraram a governança ambiental e até mesmo o controle do desmatamento, e que isso poderia colocar em xeque, inclusive, os compromissos para mitigar a crise climática que se instala no mundo inteiro. A decisão da juíza ainda diz que, caso haja descumprimento, a multa seria de R$500 mil. O Observatório do Clima fica em São Paulo, mas eles gravaram um vídeo para a gente especificando o pedido à Justiça Federal no Amazonas. Vamos acompanhar. A pavimentação da BR-319, da forma como estava sendo levada adiante, não cumpria as condicionantes ambientais necessárias para garantir uma governança ambiental que impedisse o avanço do desmatamento e outros crimes ambientais na região, uma vez que sabe-se que a pavimentação de uma estrada em regiões de floresta pode vir a contribuir com o aumento de crimes ambientais naquela área. E é necessário que a administração pública ofereça os meios para que isso não aconteça. Por mais importante que seja a logística envolvendo a BR, é preciso que a administração pública traga essas salvaguardas. Porque fazer isso de qualquer jeito, no fim das contas, vai ser ruim para a própria população, não apenas para o meio ambiente. Isso vai impedir o desenvolvimento do setor de forma adequada. E não há sequer nenhum tipo de evidência que essa BR, do jeito como estava sendo levada, ia ser efetivamente útil para a população. O Observatório do Clima vai seguir vigilante, vai seguir contribuindo positivamente para o debate e para a construção de soluções que façam com que as nossas obras de infraestrutura respeitem o meio ambiente, tragam desenvolvimento e não vejam o meio ambiente como um estorvo, mas como algo que pode, inclusive, contribuir para a efetivação dos direitos da população e também fazer com que essas obras sejam sustentáveis. Bom, os motivos que levaram até essa liminar concedida pela Justiça Federal do Amazonas contestam um estudo levantado, inclusive, pelo governo federal, que diz que a manutenção da BR-319 não afetaria o meio ambiente. A BR, vocês sabem, é responsável por ligar as duas capitais, Porto Velho e Manaus. É a única rodovia que faz essa ligação. E sem essa pavimentação, o Amazonas se torna um dos estados mais isolados do país. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Igor. Obrigado aí pelas suas informações sobre esse assunto. Me chamou a atenção ali a fala do responsável, do representante do Observatório do Clima, de que não há evidências de que essa estrada seria útil para o estado. Eu não consigo conceber. Eu acho que é alguém que, de repente, não conhece absolutamente nada da nossa realidade. Tem diferença entre discutir, querer otimizar, querer fazer da melhor forma possível, da forma mais sustentável possível. Eu acho que isso é uma unanimidade entre todo mundo.
Agora, só travar, a gente vai continuar passando por esse tipo de isolamento, a gente vai continuar enfrentando o que a gente enfrentou na época da pandemia, a gente vai continuar tendo que pagar uma fortuna para viajar para qualquer lugar, porque a gente só sai daqui de avião ou de barco. Então, assim... E é muito difícil, você imagina, para aquela pessoa que mora ali na beira da estrada, ao longo dos municípios, Você que essa pode BR, falar disso muito melhor que a gente, né? exatamente. Entender como que uma estrada que já está aberta poderia trazer impactos ao meio ambiente, como é que ela não poderia ser útil. Quer dizer, no último projeto que foi apresentado, tinham os corredores para passagem dos animais, previa fiscalização, quer dizer, no último projeto tinham muitas exigências de preservação do meio ambiente para permitir, inclusive, que os animais passassem de um lado a outro da rodovia. Quer dizer, isso não é suficiente. Esses estudos são atuais? São de quando? Porque a gente tem uma população inteira de um estado dependendo de uma estrada que há anos e anos passa pela mesma situação. Quer dizer, quem mora lá, quem vive lá, como os meus próprios pais utilizam essa rodovia, que tem inclusive as pontes lá quebradas, que a gente comentou ontem, que até agora não terminaram de ser construídas. Como que você diz para essa pessoa que uma estrada dessa não é importante, que não é útil, né? Não há interesse, nunca houve interesse político suficiente para que essa rodovia fosse finalizada não, que ela existe, né? Que ela fosse repavimentada. Você disse, já é uma estrada aberta e quando tem um discurso como esse, ou discursos que a gente já ouviu da própria ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sobre a BR-319, é como se ela não existisse. É como se fosse abrir a mata e passar ali uma estrada. Essa estrada já existe, ela só não tem condições adequadas de trafegabilidade. O tempo que se discute é tão longo que o que era um buraco se transforma em uma cratera. E assim ela vai ficando cada vez pior. Uma parte do discurso que você falou que não é importante, não vê a necessidade dessa BR, né, que foi o que foi dito para chegar a essa conclusão, eles também alegam que a BR-319 ela poderia facilitar o desmatamento. E para mim esse discurso é um atestado de incompetência. Você dizer que não tem condições adequadas de fazer uma fiscalização adequada, monitoramento adequado. Isso hoje pode ser feito por satélites, né, esse tipo de monitoramento. Então, quando se tiver uma estrada aqui vai desmatar mais, significa também dizer que eu não tenho condições de fazer uma fiscalização adequada. E como se em algum lugar houvesse fiscalização adequada. Como se no sul do Amazonas houvesse fiscalização adequada, como se a gente não tivesse passado aqui o mês de outubro, aqui parte de novembro, sufocados de fumaça por conta de desmatamento, né? Parece que existe esse lugar nesse reino de poliana, nesse reino de otimismo, onde existe uma fiscalização super competente, super eficiente contra os desmatamentos, né? Esse lugar não existe em canto nenhum, e aí vai ser mais um lugar que, se quiser desmatar, é só se esforçar um pouquinho, passar pelo barro que vai conseguir chegar lá, porque ninguém fiscaliza em canto nenhum. Né? E a gente está falando de uma decisão judicial, né? Quer dizer, já que a juíza sabe da importância e da necessidade dessa BR, levou em consideração apenas o que disse o Observatório do Clima, quer dizer, tem todo um grupo de pessoas por trás disso, e a gente está falando também de empresários que dependem dessa estrada, de pessoas que moram ao longo da rodovia. Quer dizer, o que essa população anseia não é mais importante do que diz um instituto? É muito difícil de compreender, e a gente torce para que essa questão seja resolvida, né? Porque já está demorando demais e a gente já não aguenta mais falar nesse assunto, de tanto que a gente traz aqui ao longo dos anos, né? Você quer ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação, ser avisado quando a gente postar um vídeo novo? Então se inscreve no nosso canal, não esquece de ativar o sininho e vem fazer companhia com a gente aqui no canal.